Irlanda, Inglaterra e Escócia, juntos, juntinho, juntíssimo, chamaremos isso de nosso Reino Unido. Com teu vestido azul. Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje de Geografia. A gente vai falar um pouquinho sobre a Europa, né? Como todos devem saber, a Europa é um continente, né? É um dos 6 continentes do mundo. Ele é o segundo menor em questões de extensão territorial, né? O Brasil, por exemplo, é pouco menor que a Europa, é quase do tamanho da Europa, então realmente ela é bem pequena. E assim, um pouco menor se a gente contar com a Rússia, né? Que na verdade a Rússia é um país da Europa e da Ásia. Ele fica nos 2 continentes. Se a gente tirar a Rússia, o Brasil fica maior que a Europa. Então, é bem pequeno. A Europa ela é conhecida como o Velho Mundo, né? Ali, ou seja, um dos continentes mais antigos, mais conhecidos, né? Considerado o berço da cultura ocidental, né? Principalmente por eles terem colonizado a América, né? Colonizado todo mundo. Eles são ali vizinhos da Ásia, né? Se limitam com a Ásia. A Europa ela é caracterizada por 4 regiões, né? Dividida entre 4 regiões, gente. Essas regiões foram estabelecidas a um critério de ordem espacial e econômica, ou seja, a Europa Ocidental, a Europa Meridional, Europa Centro-Oriental e Europa Setentrional, né? Então, ela é dividida nessas 4 partes. Na Europa, gente, se fala várias línguas. Agora, quando eu digo várias, são várias mesmo. Numa média de 60 línguas, né? Entre latim, alemão, germânico, né? Que é o alemão, inglês, enfim. O latim, que é português, espanhol. Alguns países, né? O que é bem interessante, alguns países da Europa, né? Falam mais de uma língua, entendeu? Eles não têm uma língua só unificada, né? Como a gente aqui tem o português. Lá não, pode-se falar mais de uma língua. A gente, em questões de religião, né? A Europa, ela predomina a religião cristã, certo? Temos a católica e temos os protestantes. As raízes da Europa, né? As raízes desse povo, a maioria deles são deles mesmos, entendeu? Né? Diferente da gente aqui, que a maioria da nossa cultura, dos nossos traços, né? A gente tem de indígenas, a gente tem de africanos, é bem mestiço. Lá, eles descendem muito dos povos, dos seus próprios ancestrais, do seu próprio continente. E um pouco, né, de traços africanos e asiáticos, mas bem pouco. A maioria são dos seus próprios, da própria Europa. Eu já falei, né, que eles dividem países com a Ásia. Na verdade, eu falei que tinha sido a Rússia, né? E é a Rússia e também a Turquia. Esses 2 países são divididos entre a Europa e a Ásia. E assim, né? Tirando esses 2 países, a Europa tem mais 48 países, ou seja, ao total são 50 países, né? Mas é como eu tinha falado, né? O território é muito pequeno, então é muito país para pouco espaço, né? Mas ao todo, contando com a Turquia e com a Rússia, é nessa faixa de
50 países, né? Então, com uma cultura bem diversa, mas ao mesmo tempo bem continental, bem do seu próprio continente, né? É isso, gente. Na próxima aula eu falo um pouquinho mais sobre a Europa para não ficar extenso, tá? A gente fala um pouco sobre a economia e tal. Beijinho, tchau, tchau. Chamaremos isso de nosso Reino Unido, com teu vestido azul.